Olá, hoje continuaremos o nosso grande desafio com as questões do ENAD, realizando algumas questões comentadas. E hoje, nosso foco principal vai ser sobre questões envolvendo odontologia e saúde coletiva. E pelas últimas questões do ENAD, sempre um foco bastante utilizado nestas questões é sobre a Política Nacional de Saúde Bucal, mais conhecida como Brasil Sorridente. E dentre algumas ações desse Brasil Sorridente, temos muitas questões relacionadas ao floreto. Por isso que hoje eu trouxe para a gente comentar um pouco sobre as questões envolvendo o flu na estratégia saúde da família. Bem, essa questão ela fala do planejamento das ações em uma população adscrita de uma unidade básica de saúde na área rural. E o cirurgião dentista incorporou, dentro de suas ações, a medição de íon flu nas águas dos poços artesianos que as famílias usam para o consumo humano, visando exatamente realizar o mapeamento da área com relação aos teores residuais de flu. Então, considerando o uso do flu em área rural e a estratégia saúde da família, vamos avaliar as afirmativas a seguir. Bem, na primeira, nós temos o seguinte: a presença de flu em teores acima do recomendado nas águas dos poços artesianos que abastecem a população na área rural constitui um dos fatores de risco à fluorose dentária na população? Bem, nós sabemos que a fluorose é decorrente de quê? De uma toxicidade crônica e é um efeito sistêmico quando o paciente ingere, acima de teores recomendados de flu. Então, quando a gente vai observar nesses poços artesianos que tem uma presença de flu acima do teor, isso pode constituir um risco à fluorose? Corretamente. Então, é uma alternativa que está correta, porque nós sabemos que devemos utilizar o flu, mas numa quantidade adequada. Então, a partir do momento em que nós utilizamos esse teor acima do recomendado, nós podemos estar desenvolvendo a fluorose dentária. E como você pode observar, a fluoretação das águas de abastecimento público é lei, e isso já data desde 24 de maio de 1974. Então, é um benefício que nós devemos estar sempre praticando e sempre exigindo dos nossos gestores para que realmente esteja sendo aplicada. Então, a alternativa verdadeira. Ao avaliar a segunda, nós observamos que o baixo teor de flu residual na água dos poços artesianos de consumo humano na área rural dispensa a realização de levantamentos epidemiológicos de fluorose dentária pela estratégia saúde da família. Bem, quando observamos a fluorose, nós já vimos na alternativa anterior que ela tem que ter um alto teor de flu. Não é pelo fato do flu residual na água dos poços artesianos de consumo humano esteja abaixo que essa população ela não esteja sujeito a desenvolver fluorose. Por quê? Como podemos observar aqui, a fluorose é um efeito sistêmico e esse grau vai depender não da quantidade ingerida, e sim da quantidade absorvida. Então, nós podemos absorver o flu pelos dentifrícios fluoretados, através da alimentação e através da água de abastecimento. Então, se uma comunidade ela está ingerindo baixo teor de flu residual, isso não significa dizer que ela não possa desenvolver a fluorose. Por quê? Porque ela pode estar sujeito a outras formas de flu, através ou do dentifrício fluoretado, ou da aplicação profissional, ou então através de alimentos. Então, ela está errada, porque qualquer comunidade, independente do flu que esteja na água de abastecimento, está acima ou abaixo do recomendado por lei, é uma comunidade que ela pode sim está sofrendo de fluorose. Então, nós não podemos isentá-la de nenhum levantamento epidemiológico. Então, é uma alternativa falsa. Ao avaliar a
Afirmativa, ela fala o seguinte: a realização de levantamento epidemiológico de cárie e fluorose dentária e a determinação da concentração de flúor nas águas dos poços artesianos contribuem para o planejamento das ações coletivas de saúde? Sim. Então, quando a gente realiza, para a gente determinar que tipo de ação nós iremos realizar na estratégia saúde da família, nós temos que realizar o levantamento epidemiológico da cárie. Ou não somente da cárie, mas da doença periodontal, de câncer, de fluorose, assim como também devemos determinar a concentração de flúor nas águas dos poços artesianos. Então, é a alternativa que está completamente correta. Vamos lá para a última alternativa. A vigilância, o controle e a orientação à população quanto às várias formas de utilização do flúor são medidas necessárias para o controle das formas agudas e crônicas de intoxicação por flúor e constitui ações de abordagem individual na prevenção da fluorose dentária. É uma alternativa falsa, simplesmente pelo fato de colocar que é uma ação de abordagem individual e de forma alguma vigilância, controle, orientação à população quanto à cárie, quanto à utilização de flúor, quanto a INES, é uma abordagem coletiva e não individual. Dessa forma, a avaliar as alternativas, nós temos que fala que são a primeira e a terceira que estão corretas. Então, se vocês quiserem estudar mais um pouco sobre o flúor, disponibilizei aqui algumas referências bibliográficas e mais tarde nós iremos ver outras questões abordando saúde coletiva. Obrigada.